Olá, meus amores, que o Senhor Jesus nesse dia proteja cada um de nós, cada familiar da gente, tá bom? Vamos dar início ao nosso capítulo 6 de Geografia, distribuição da população brasileira, como a população brasileira está distribuída por todo o território. O território brasileiro possui uma área de 8.510.820 km². Nele, viviam em 2018 cerca de 208 milhões de pessoas. Muita gente em um país, não é verdade? Ainda cabe muito mais, pois a nossa população ela é muito mal distribuída. Essa população está distribuída de maneira desigual pelo território do nosso país. Existem áreas com maior concentração populacional e outras em que há poucos habitantes. Que áreas são essas? É isso que a gente vai conhecer agora. O território brasileiro e sua ocupação. A ocupação das terras brasileiras promovida pelos colonizadores ocorreu de maneira progressiva, passo a passo, mas crescendo, claro. Partindo do litoral, claro que tinha que vir do litoral, pois é onde eles desembarcaram, né, naquela época de exploração aqui das nossas terras e de colonização, em direção ao interior do território brasileiro. O desenvolvimento de algumas atividades econômicas incentivou essa ocupação. Atividades essas que a gente pode até relembrar em história, né? Que foi o pau-brasil, a cana-de-açúcar, ouro e etc. Vamos aqui falar sobre cada um deles. Até no século XVII, né, por volta de 1600 a 1700, a porção litorânea, né? A porção litorânea foi povoada por causa da exploração do pau-brasil. Quer dizer, início foi o pau-brasil. O pau-brasil foi que chamou a atenção da exploração do nosso território a início, pau-brasil. E do cultivo também, posteriormente, da cana-de-açúcar, onde enriqueceu muitas pessoas, né? Que açúcar era um produto aqui que a cana-de-açúcar se deu muito bem, a plantação dela também aqui no litoral, né? Isso foi crescendo, foi criando os engenhos, né, foram criando aquelas famílias poderosas que eram os donos dos engenhos, né, de escravos, etc. Isso depois de alguns séculos, né? Mas tudo iniciou pelo pau-brasil, a exploração do pau-brasil. Depois de algumas décadas, aí vieram a iniciação, no caso do pau-brasil era o desmatamento, né? E depois do desmatamento houve também a plantação de cana-de-açúcar. Isso também favoreceu toda a entrada dos colonizadores aqui no nosso território. E o avanço também para o interior do nosso território ocorreu inicialmente em função do desenvolvimento da pecuária, criação de animais. A porção norte do território passou a ser conhecida e ocupada por causa das famosas drogas do sertão. Drogas do sertão? Mas são drogas? Não, não eram drogas, eram produtos nativos, produtos naturais da floresta amazônia naquela época, né? A gente pode citar aqui como o Guaraná, que até hoje, né, nós conhecemos, que faz o Guaraná, aquele pó de Guaraná, que é o energético. O urucum, na qual se faz o coloral, a própria canela, né, e algumas outras propriedades medicinais, algumas plantas medicinais extraídas, né, na época da colonização do Brasil. Essas eram especificamente, claro que tinha muitas outras plantas, mas as mais conhecidas são essas, né, da gente, popularmente conhecida, como naquela época eram chamadas de drogas do sertão. Mas não eram drogas, tá, pessoal? Certo? Fica bem claro aí para vocês que não eram drogas, que eles penetraram no interior ali da região norte para pegar, não, certo? Essas drogas, como eu disse, eram esses tipos de plantas, esses tipos de produtos nativos da região, né? Vamos lá. No século XVIII, a pecuária. Vamos falar sobre ela agora. No século XVIII, a pecuária e a mineração de ouro e diamante impulsionaram uma ocupação mais afetiva do interior do Brasil. No século XIX, essas atividades e também o cultivo de café e de algodão se tornaram os principais motivos dessa ocupação. Como nós podemos ver logo aqui, estamos vendo, né, o trabalho de escravos numa mina de ouro. Vocês podem observar aí, ó, como era mais ou menos o trabalho do escravo. Nós já comentamos em histórias, né, sobre esse trabalho de escravo nas minas, que era muito puxado, né, muito forçado, muitos escravos morriam, mas também tinha aquela facilidade do escravo se ver livre ou fugir, né, porque não tinha tanta fiscalização assim
em torno das minas, né? Então, às vezes, facilitava a fuga dos escravos, por isso surgiram bastante quilombos também nessa época, tá bom? Voltando aqui, como a gente estava falando, falamos do pau-brasil, do açúcar, das drogas dos sertões, e aí viemos com a produção, né, e desenvolvimento do café e também a exploração de ouro nas minas. Também incentivou a mineração aqui no Brasil, né, a gente pode falar sobre isso. Isso se deu uma grande expansão territorial, porque muitas pessoas penetravam no interior do Brasil atrás dessas pedras preciosas e de ouro, fazendo com que a extensão do Brasil crescesse mais ainda. Já na metade do século XX, né, agora mais adiante, o governo federal passou a ampliar projetos de povoamento no interior do território brasileiro, como a construção de Brasília, a nova capital do Brasil, que passou do Rio de Janeiro, né, passou a ser Brasília, construída no governo de Juscelino Kubitschek. Também incentivou a mineração e promoveu a construção de rodovias para ampliar a integração entre as regiões centro-oeste e norte e o restante do país, regiões essas pouco exploradas naquela época e pouco povoada. Até hoje ainda tem muito chão, muita terra pouco povoada e às vezes nem povoamento existe em muitos lugares da região norte e também da centro-oeste, né? Mas o governo, né, fazendo sua parte, sempre incentivando, né, incentivando a agricultura, se incentivando a exploração de minério, etc. e tal, dando incentivos fiscais e até financiamento para as pessoas morarem lá e começarem a habitar essa região. Foi assim que aconteceu também em Brasília. Como a gente pode observar aqui, ó, construção, né, uma foto aérea na construção de Brasília. Olha bem como é que era Brasília antes e hoje nas reportagens a gente vê Brasília totalmente diferente, toda iluminada e toda povoada. E é um dos territórios, né, bastante cobiçados e caro, viu? Muito caro morar em Brasília, pessoal, certo? Muito caro mesmo, hoje em dia é muito caro. Mas naquela época o governo fazia incentivo para que as pessoas fossem morar em Brasília e povoar Brasília, pois lá Brasília foi construído no meio do nada, era só mato, foi construído no meio do nada, e o governo federal investiu muito nessa construção para centralizar o poder, certo, no centro do Brasil, né, que fica em Goiás. Distribuição atual da população pelo território brasileiro. Como é que está essa distribuição atualmente? Como a gente falou anteriormente, era muito mal distribuído. Hoje continua mal distribuído também, né? Não modificou muita coisa não, né? A numerosa população brasileira não está igualmente distribuída no nosso território. Por isso, temos áreas muito povoadas e outras áreas pouco povoadas, ou seja, com poucos habitantes. Vamos observar aqui no mapa abaixo. Brasil, distribuição da população em 2000, isso era em 2010, hoje ainda está mais irregular ainda, tá? Observe bem o mapa, dê uma observada bem no mapa. As cores mais claras representam áreas com menores quantidades de habitantes, como aquelas localizadas no interior do país. As cores mais claras, aquele que eu falei para vocês, ó. Estão vendo aqui, ó, na parte do interior, a parte do Amazonas, etc e tal. Vocês estão vendo aqui, ó, pegando a parte aqui do norte, né? E aqui, certo? Aquela parte do centro-oeste, como eu tinha falado para vocês, que o governo sempre incentivava muita a parte de rodovias, né, ligando tudo isso aqui, parte de mineração, como eu disse para vocês, até financiamento o governo dava para que as pessoas viessem produzir nessas áreas para começar a povoar. As cores mais escuras representam as áreas com maior número de habitantes, como na faixa litorânea e os arredores das capitais brasileiras, né? Aqui essas mais escuras que a gente está vendo por aqui, que a gente pode observar, são mais perto das capitais. Agora olha a faixa litorânea, que foi onde começou toda a exploração do Brasil. Olha a faixa litorânea, olha a cor dela. Toda a parte da faixa litorânea aqui, ó, ela é bastante povoada, certo? E nas capitais também. Essas cores cromáticas, como a gente pode observar aqui, né, vai do claro ao escuro, isso quer dizer a população brasileira, como ela está distribuída. Em amarelo, né, menos de 1, certo? Um pouco mais escurinho,
de 1 a 10, o outro mais alaranjado de 10 a 25, um pouco mais acobreado de 25 a 100 e o outro mais escuro seria mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Para você ter uma ideia. E a parte mais habitada, qual é? É a parte aqui que nós podemos ver do sudeste e do sul. Parte sul e sudeste são as partes mais habitadas por quilômetros quadrados, como a gente pode observar. Depois vem a nordeste, né, incluindo toda essa parte aqui do nordeste, certo? E aí, claro, por último, né, nós estamos vendo aqui a norte, né, e a centro-oeste, que é essa parte aqui. Assim faz a divisão, como a gente está vendo, por regiões, né? A gente pode observar aí no mapa. E aí vimos que o Brasil, né, em si, a população brasileira está muito mal distribuída, onde se concentram aqui, certo, nas capitais e também nas regiões litorâneas, grande parte da população, e já do interior para dentro, né, da parte litorânea para dentro, muita desertificação. Não é desertificação, né, a palavra não seria essa, mas é falta de habitação mesmo, né, muito mato, muita floresta, né, principalmente na região norte e a região centro-oeste, certo? E pouca população, né? Então por isso que se fala que é mal distribuído, né? Então ainda existe muito canto aqui, muitas terras para as pessoas plantarem, para as pessoas produzirem, para as pessoas morarem, existe. Só que isso é distribuído de maneira irregular pelo governo também federal, infelizmente, né? Mas aqui e acolá o governo ainda dá alguns incentivos, ainda faz algumas coisas para que as pessoas comecem a povoar a parte do interior do Brasil. E também o governo dos estados também, né? Aqui tem muitos povoamentos nos interiores aqui do nosso estado do Ceará, e o governo incentiva, dá a terra, incentiva financiando a parte de sementes e outras coisas, para que as pessoas comecem a plantar, a produzir aquela agricultura de subsistência, né? Pequena, que é para o seu consumo e para a troca de algumas mercadorias. O deslocamento de pessoas, ou seja, a entrada e a saída de pessoas de um lugar para outro. O deslocamento de muitas pessoas, né, que muitas pessoas realizam ao sair de um lugar para viver em outro lugar, é chamado de migração. Olha bem, pessoal, hein? Migração, certo? Essa migração acontece dentro do próprio país, tá bom? Não vamos confundir as coisas não, tá certo? Vamos lá, continuando. E tem outras migrações, as migrações internas e as migrações externas. Vamos conhecer cada uma delas ainda, tá? Vamos lá, então esse deslocamento, ou seja, a saída de uma pessoa, né, de um lugar para o outro, nós chamamos de migração. A pessoa vai migrar, vai sair para morar em outro lugar. Esses movimentos podem ocorrer dentro de um mesmo país. Quando ocorre esse movimento dentro do mesmo país, nesse caso, nós chamamos essa migração de migrações internas. Aquilo que nós estamos vendo aqui. O que é uma migração interna? Quando há esse deslocamento dentro do próprio país. Quando ocorre em direção a outros países, chamamos de migração ou migrações externas. Por que externas? Porque vai para fora. Tudo que é exterior é fora. Então a migração externa é aquela migração onde as pessoas, né, elas saem do seu lugar para fora do seu país. E a migração ou migrações internas ocorre dentro do seu próprio país, às vezes de uma cidade para outra, de um estado para outro, ok? Espero que fique claro aí essa parte dessa migração, tá bom? Migração interna e migração externa, tá bom? No Brasil, as migrações internas são frequentes. Podem ocorrer de uma cidade para outra, no campo para a cidade, da cidade para o campo e de uma área rural para outra área rural. Acontece muito esse tipo de migração, a migração interna. A população brasileira também se desloca de um estado para o outro, que é migração interestadual, e de uma região para outra, migração interregional. Então vamos lá, vamos tentar entender essa parte de migração aí, que ela é bem ampla, certo? Pode ocorrer de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, do campo para a cidade, da cidade para o campo, certo? Esse tipo de migração. A população, como a gente estava falando antes, também se desloca de um estado para o outro. Quando acontecer, por exemplo, estamos aqui no Ceará e eu vou passar a morar em São Paulo. Né? Aconteceu muito isso, muitos nordestinos, indo para São Paulo para fazer a cidade produzir e crescer como está hoje, certo?
saí para São Paulo. Que tipo de migração eu cometi? Foi uma migração interestadual. Por que interestadual? É igual aos ônibus, né? Temos os ônibus municipais, temos os ônibus interestaduais. Os interestaduais é que viajam de um estado para o outro, certo? Então a migração interestadual é aquela migração que vai, certo, de um estado para o outro. E de uma região para outra, a região nordeste para a região sudeste, seria a migração, né, interregional, certo? Então, a partir do momento que eu me desloco daqui, por exemplo, né, a gente falou de São Paulo, ou então lá do Rio Grande do Sul, eu vou morar no Rio Grande do Sul, então eu vou estar praticando dois tipos de migração. A migração interestadual e também a migração, certo? Interregional, porque eu estou indo para outra região. Agora, se eu saio do Ceará e vou para Pernambuco, e aí eu vou cometer só a migração interestadual. Por quê? Então não vai cometer a migração interregional, não? Não. Por que eu não vou? Porque eu estou na mesma região. Pernambuco faz parte da região Nordeste, Ceará também. Então, se eu estou dentro da mesma região, eu não estou cometendo esse tipo de migração. Agora, se eu vou para outra região, aí sim eu vou estar cometendo uma migração interregional, certo? Então, vamos separar bem. Existe a migração interestadual, entendeu? Que é de um estado para o outro. E a migração interregional. Eu posso estar cometendo as duas? Posso também estar cometendo as duas se eu sair do meu estado para outro estado e que esse estado fique em outra região. Vamos observar o mapa abaixo, a direção das principais migrações internas do Brasil entre as décadas de 1980 e 2010. As migrações internas são aquelas migrações que acontecem dentro do nosso próprio país, né? Que elas podem ser interestaduais ou interregionais. Vamos entender um pouco dessas migrações agora. Observe o mapa, observe as setas do mapa, né? Ó. Vindo e saindo. Vindo e saindo, saindo. Ou seja, vamos lá para a primeira migração que a gente pode citar aqui. A gente está vendo por regiões, tá? Aqui é região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Né? Então vamos ver aqui, existe muita saída mesmo, muita saída, né, do pessoal aqui do Nordeste para o Norte, mas também tem a vinda do Norte, né, para o Nordeste. E aí saída do Nordeste para Centro-Oeste e um pouco do Centro-Oeste para o Nordeste. E agora existe uma saída e uma entrada muito grande, né, de quem? Da migração interregional. Né, aquele que a gente estava falando para vocês, interregional, que é a saída daqui do Nordeste, como nós estamos vendo, para cá, para a região Sudeste, e da região também Sudeste, vindo também para o Nordeste, né? E existe essa troca bem grande, entendeu? Aqui da própria região, né? Próprio da região Sudeste, entre São Paulo e Minas Gerais, né? E aqui existe também saída do Rio de Janeiro, vindo aqui para Bahia e também para outros estados aqui do nosso Nordeste, né? Aqui nós estamos vendo a saída da região Sul para a Centro-Oeste, da Centro-Oeste para a própria Centro-Oeste, como Mato Grosso, né? E Mato Grosso do Sul, entendeu? E aqui dentro também da própria região Norte, né? A seta que está para cá e para cá, ela diz que é a saída de um para o outro e a volta, né? A ida e a volta seria aí uma migração interestadual, né? Que acontece muito aí no Pará e também na Amazonas, entre Pará e Amazonas. Vamos lá tentar decifrar aqui as setas, né? As setas mais largas representam o maior número de pessoas. As mais largas representam a quantidade de pessoas maiores saindo e entrando. As setas mais estreitas representam menores números de pessoas, como essa aqui, por exemplo, que quase não dá para visualizar, né? Tenho que aproximar bem aqui a câmera para você ver, pronto, ó. Aqui dá para você ver direitinho, certo? Ó. Seta muito fina. Por quê? Porque a quantidade de pessoas é pouca. Já essas mais grossas são a migração interregional, né? De uma região para outra, tanto a entrada como a saída, né? E essas mais finas, como a gente pode observar, quanto mais fina a seta, menos pessoas estão fazendo essa migração, tá bom? Aqui por último, que a gente pode observar, há migrações internas entre todas as regiões brasileiras, com maior movimento entre as regiões Nordeste e Sudeste. Aquilo que eu falei para vocês, né? Existe uma grande
migração interregional aqui entre a região Nordeste e a região Sudeste, certo? Como a gente tá podendo observar aí, tá bom? É onde vai ter uma maior saída e entrada de migrantes. Lembre-se, migrantes, não é imigrantes, é migrantes. Por que migrantes? Porque a gente está fazendo um deslocamento dentro do nosso próprio país. Aí se chama migração, tá bom? Então existem as migrações internas e as migrações externas. Migração externa é quando vai para fora do país, né? Ou quando vem de lá para cá, que é imigrante. Tá? Imigrante é quando vem gente de fora para o nosso país, gente de outro país para o nosso país. Eles são os imigrantes. Nós somos migrantes. Porque o que é um migrante? O migrante é que sai do seu lugar para outro, certo? Então a migração ela pode ser interna e externa. Externa quando vai para fora do país. Interna quando está dentro do próprio país. Essa migração interna ela pode ser interestadual, certo? Entre os estados da própria região, ou interregional, entre um estado de uma região e outro estado de outra região. E aí fica a dica no nosso encerramento da aula de hoje, certo? Espere, revejam o vídeo, qualquer dúvida a gente está aqui para tirar, mas vejam e revejam o vídeo para que vocês entendam melhor todo esse assunto sobre migrações e distribuições e deslocamento de pessoas, tá bom? Um abraço para todos, até a próxima.